boa noite. Tô chegando aqui para mais uma live, a live dos temas de Janeiro Branco, né? E o tema de hoje, então, da live, enquanto o pessoal vai chegando aí, né? Boa noite para quem tá chegando, para quem tá entrando, tô começando pontualmente, né? Hoje, então, o tema da live são 3 dicas para a organização da rotina, principalmente nessas voltas aulas, né? Então, tem várias escolas aí que estão retomando as aulas essa semana. Algumas ainda vão retomar daqui uns dias, né? Algumas semanas, mas enfim, é o momento de começar a retomar as aulas. E aí tem escola que está mantendo online, tem escola que está fazendo o ensino híbrido, né, que é uma mistura do online com o presencial, e aí a gente precisa se organizar, né? Então essa live aqui, as 3 dicas de organização da rotina para a volta às aulas, ela serve então tanto para pais e cuidadores de criança, então para organizar a rotina das crianças e ajudá-las a se organizar, serve para adulto, né? Então para estudantes aí que estão retomando as aulas, para adolescente, ou seja, as dicas elas servem para todo mundo que está aí retomando as atividades, que está voltando às aulas, tá? Então, tem muitas coisas que a gente pode falar sobre isso, mas eu selecionei 3 principais dicas que são importantes, então, de considerar para a gente se organizar, tá? E por que é importante, então, a gente ter uma organização? Porque senão a gente se perde, né? Eu fiz uma enquete, né, hoje sobre a organização, né, do tema da live, e aí eu perguntei, você já marcou 2 compromissos no mesmo dia e no mesmo horário? E o sim ganhou, muita gente já fez isso, né? E aí, eventualmente, isso acontece, né? Então, às vezes a gente se confunde e tal. Mas se você é uma pessoa que tá sempre fazendo isso, que perde compromisso, que esquece, que marca 2 ao mesmo tempo, né, que chega sempre atrasado, então vem comigo, presta atenção nessas dicas porque é importante, principalmente se você já tem uma carreira profissional. Se você é estudante, isso também não é legal, tá? Se você é pai, cuidador, então é importante que você dê o exemplo para os seus filhos, tá? Os nossos filhos aprendem muito com os nossos exemplos, tá? Então, se eu quero que meu filho seja pontual, seja uma pessoa correta, uma pessoa que cumpre os compromissos, eu preciso, então, dar modelo, tá? Mas, às vezes, a nossa vida é muito corrida, a gente se perde, então, por isso que a gente precisa se organizar para não acontecer isso, para não atropelar as coisas, para não estar sempre correndo, que é muito ruim, tá? Então, eu vou começar falando da primeira dica, tá? Conforme o pessoal for entrando, se for tendo dúvidas, eu vou comentando, ou se você estiver vendo a gravação desse vídeo, dessa live, você pode mandar aí nos comentários também e eu vou respondendo, tá? Então, a primeira dica super importante é que você tenha a visibilidade dos seus compromissos, tá? Então, você precisa saber o que você tem para fazer ao longo da sua semana, que horário que as coisas acontecem, tá? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês, né, um recurso que eu sempre indico, que ele é super importante, tá? Que é pra gente fazer o nosso planejamento semanal, tá? Por que semanal? Porque a gente, então, tem essa organização por semanas, né? De modo geral, para a maioria das pessoas, funciona o planejamento semanal. Se você tem alguma atividade, exerce, então, alguma profissão que foge desse padrão semanal, 5 dias na semana, né, às vezes no sábado trabalhando e descanso do fim de semana, então você pode também ter um planejamento semanal e você adapta, tá? Vocês podem perceber então que isso é uma planilha super simples que você pode fazer no computador, que você pode até fazer na mão, tá? Mas para facilitar a sua vida eu vou disponibilizar essa planilha, então você só precisa imprimir e colocar. Então por que isso é importante? Tá? Porque eu consigo visualizar, né, tudo que eu tenho para fazer na semana, tá? Então, que horário que eu vou pro trabalho, que horário que eu vou almoçar, que horário que eu vou jantar, que hora que eu vou dormir, né? Eventualmente algum compromisso que não seja da rotina,
né? Onde é que eu consigo encaixar? Se aconteceu algum imprevisto, então eu não consegui fazer algo que eu tinha agendado em um dia no horário daquela semana. Então, onde é que eu consigo reagendar esse horário? Então, esse tipo de recurso, ele ajuda muito para que a gente consiga visualizar os nossos compromissos e saber aonde é que a gente tem disponibilidades. Oi, boa noite, Cassi, tudo bem? Tô aqui falando então da rotina, né? 3 dicas para organizar a rotina, e comecei falando já do planejamento semanal. Então a ideia é a gente ter visibilidade. Primeira dica é ter visibilidade, né? Então quando a gente tem uma planilha como essa, por exemplo, a gente consegue visualizar todos os nossos compromissos. E aí é importante que a segunda dica, então, que eu vou falar, é importante que a gente tenha um recurso para isso, tá? Porque muitas vezes o que eu percebo é que as pessoas tentam guardar na cabeça e geralmente isso não funciona, tá? Então, depender da memória é uma péssima estratégia. A nossa memória ela pode ser muito boa, mas ela não é um recurso para a gente se lembrar. Mesmo que você pode pensar assim, nossa, mas a minha rotina ela é muito... ela não tem muito imprevistos. Eu sempre entro em tal horário no meu serviço, saio tal hora. Eu não tenho muita flexibilidade nesse sentido. É diferente, por exemplo, dos profissionais liberais como eu, né? Que eu tenho uma variação aí na semana. Então, tem dia que eu atendo tal horário, tem dia que eu vou até tal horário. Então, não é todo dia, o mesmo horário, varia quem é as pessoas, né? Mas mesmo você, então, que talvez tenha uma rotina mais regrada, que tem sempre um horário para entrar, um horário para sair, eventualmente você vai ter outros compromissos, né? Você vai ter uma consulta médica, alguma coisa que você precise fazer. Então, talvez nesse caso, o seu melhor recurso para quem tem uma rotina que sempre entra, por exemplo, o mesmo horário no serviço, sai o mesmo horário, talvez seja interessante, então, você ter uma planilha mensal, tá? Por que a planilha mensal? Porque aí você então tem a sua rotina, então ela não muda muito, mas para quando você tem esses compromissos eventuais, né? Então você coloca na planilha mensal, que é para você não se esquecer, tá? Então são 2 recursos, um não exclui o outro, aí vai depender da sua necessidade para você ver se você precisa de um, de outro ou dos dois, tá? O planejamento mensal, então eu também acho que ele pode ser interessante para os cuidadores agora que estão aí com esse retorno das aulas das crianças, tá? Principalmente as escolas que estão com o ensino híbrido, tá? Cada escola aí tem o seu planejamento, mas o ensino híbrido, o que eu tenho visto de algumas escolas é que então vai ser um rodízio de turmas, né? Então tem semana que é um grupo de alunos que vai ter aula presencial na escola e o resto fica online. Depois, na semana seguinte, faz um rodízio. Os que estavam em casa online vão para o presencial. E aí, dependendo do número de grupos, esse rodízio pode não ser só semana sim, semana não, né? E aí, a gente pode acabar se perdendo. Qual é a semana mesmo que o meu filho vai para a escola? Né? Fico imaginando o quanto que esse planejamento é complexo. Então, se você colocar, por exemplo, uma planilha assim, você vai anotando então qual é o dia, qual é a semana que tem a aula presencial e qual é a semana do online, tá? É legal, então eu recomendo também, vou disponibilizar esse planejamento, essa folha aí, vou disponibilizar lá no canal do Telegram para os cuidadores, tá? Para imprimir. E podem usar, então é tudo gratuito. Todos os recursos que eu disponibilizo lá são gratuitos para quem está no canal. Então, se você não está no canal, você pode entrar. Tem um link na minha bio para você entrar lá, tá? Então, eu vou disponibilizar. Você só imprime e você, então, pode fazer isso mês a mês, tá? Você preenche com os dias do mês e vai aí assinalando quais são os seus compromissos, que não é ou aquele compromisso que ocorre toda semana com dia e horário, são os compromissos eventuais, tá? Eu recomendo, então, que você imprima mesmo essa folha e coloque num lugar visível para a criança, inclusive, para que ela também já comece a se organizar, que ela possa acompanhar essa rotina, tá? Pensando no caso aí dos cuidadores de crianças. Tem uma outra opção também, que eu vou colocar aí,
que são murais mesmo, prontos, que você encontra em papelaria, por exemplo. Eles são grandes, né? Então, tem de vários tamanhos, dependendo da papelaria que você for. Mas aí ele é um mural mesmo, daqueles quadros brancos que você pega, então, uma caneta, pincel, e você pode ir, então, registrando e você vai colocando, então aí depois você apaga, você reutiliza, né? E aí tem tanto planejamento semanal como mensal. Então essa também pode ser uma opção para você, né? Em vez de imprimir o PDF que eu estou disponibilizando, você pode então adquirir esse mural. É bem interessante, porque a ideia, então, a gente volta lá na primeira dica, é ter visibilidade, né? Você colocar, por exemplo, num lugar que você vai bater o olho, que você vai se lembrar do seu compromisso. Então, o recurso, que é a dica 2, ele ajuda na primeira dica, que é a visibilidade. E aí você pode pensar, nossa, mas eu vou comprar um mural, eu não tenho uma parede, ou então vou ficar gastando papel e tudo mais, eu uso tudo no celular. Ok, também, tá? Então você pode ter no seu celular, se você usa o celular, se ele te ajuda, né, a lembrar dos compromissos, então ótimo, você pode então usar também o celular. A ideia não é que você precisa usar o papel ou que tem que ser no celular, você precisa saber o que é melhor para você, o que funciona para você, porque na verdade o recurso ele não vai servir de nada se você não conferir, se você não se não for um recurso que vai te ajudar a te lembrar dos seus compromissos, tá? Então você também precisa ver o que funciona mais para você. Se vai ser o recurso no papel ou se vai ser o recurso no celular. Então o que pode acontecer do papel, às vezes que você dobra, coloca em algum lugar e nem lembra mais onde tá. Perdeu a função, né? Não vai ser um recurso que vai ser útil para você. O celular, às vezes a gente esquece de colocar lá no calendário o compromisso. Então, o celular não vai lembrar, né, do seu compromisso se o compromisso não está registrado lá. Então, o importante é que você escolha o recurso mais adequado para você, o que vai funcionar melhor para a sua rotina, tá? Desde que, obviamente, que você utilize o recurso. Então, para que você tenha visibilidade, você precisa de um recurso, né? E aí o recurso que for mais adequado para você, que consiga te lembrar, que sirva como um lembrete do que você precisa fazer, né? Para você não marcar 2 compromissos no mesmo horário, para você não esquecer dos compromissos, tá? Então, só recapitulando, você pode comprar o mural, tá? Tanto mensal como semanal, como você também pode ter essa planilha que eu vou disponibilizar lá nos canais para cuidadores, tá? E tudo isso para que a gente faz, então, né? Deixa eu ver como que eu saio daqui. Eu tô usando recurso novo. Ai, meu Deus, agora eu não sei sair daqui. Enfim, a ideia, então, é que você... saí. É que você tenha clareza de como é a sua rotina, tá? Porque se você não souber o que começa, o que eu preciso fazer, né? Quais são os meus compromissos, quantos dias, quantas horas vagas eu tenho no meu dia, que hora que é melhor para mim estudar, por exemplo, para eu estudar, por exemplo, né? Eu estudo melhor de manhã, tarde e à noite, então pensando um pouco agora nos estudantes. Se eu tenho um rendimento melhor durante a noite, por exemplo, eu já vi muitos estudantes relatando que gostam, que preferem, que sentem que rende melhor estudando de madrugada, né? Mas eu acordo para trabalhar às 6 horas da manhã. Então, eu tenho algum outro momento que eu consigo dormir para poder estudar de madrugada? Ou então não, eu vou ter que fazer uma escolha, eu vou ter que estudar num outro momento que não é o meu melhor rendimento, mas que vai me ajudar. Então, tudo isso também tem a ver com autoconhecimento. Quanto mais clareza eu tenho dos meus recursos, eu tenho a visibilidade, então, da minha rotina, mais eu vou conseguir, então, me organizar dentro disso. Até porque, muitas vezes, acontecem alguns imprevistos, né, que não estava no meu planejamento. Então, sei lá, de repente, apareceu um problema no banco e eu preciso ir até lá para resolver, tá? Então, eu não estava contando com isso não estava planejado na minha agenda, né? Não tinha colocado lá um horário, mas eu preciso ir até lá. Então, eu vou ter que encontrar um horário para ir até o banco resolver esse problema.
Então, quando eu tenho a visibilidade do meu recurso, seja o papel, seja o celular, enfim, alguma coisa, eu olho, bom, terça, ali depois do almoço eu consigo ir porque eu tenho uma janela. Ou então vou ter que pedir no trabalho para sair mais dentro das minhas tarefas. Quando é que eu consigo sair sem ter muitos problemas? Então essa visibilidade, ela ajuda nessa organização, inclusive para lidar com os imprevistos. Como é que então eu organizo a minha rotina, eu organizo a minha vida, tá? Uma outra coisa importante então dessa organização é que você vai sentir que o seu tempo rende mais, né? Uma coisa que eu percebo muito que as pessoas, quando não tem uma organização da rotina, costumam reclamar, é que elas se sentem cansadas, sentem que não tem tempo para nada, que a semana passou voando, que no final de semana não dá tempo de fazer nada, né? Então, muitas vezes a gente acaba se perdendo e perdendo tempo porque a gente não teve uma boa distribuição das nossas tarefas, que não são poucas, né? Então, a gente tem muita tarefa, né? Principalmente para quem está trabalhando fora, você tem também as tarefas domésticas para fazer. Para quem cuida dos filhos, tem um momento então de cuidar dos filhos. Como é que a gente organiza a rotina dos filhos, né? Então, falando um pouco da rotina dos filhos, então qual o horário que ele tem aula, que horário que ele vai fazer as tarefas. É importante então para a criança que ela tenha uma rotina também. Então, falando um pouco de desenvolvimento da criança, para a criança é muito importante ter hora para acordar, ter hora para dormir, ter hora para jantar, ter hora para tomar banho, tá? Então isso vai ajudando na organização e no desenvolvimento da criança, nas várias áreas de desenvolvimento da criança. Então, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social, o desenvolvimento afetivo, né? A rotina ela ajuda, porque senão a criança fica perdida. Então, ela não um dia ela vai almoçar tal hora, um dia ela vai dormir tal hora, o outro dia ela acorda tal hora, né? Então precisa tomar muito cuidado com isso, de que a criança ela saiba, então, que ela tenha uma noção de como é o dia dela. Então, por exemplo, depois que eu tomo banho, eu janto, né? Então ela já sabe, isso ajuda na previsibilidade, inclusive na ansiedade da criança. As crianças, então, que não têm uma rotina tão estabelecida, a gente percebe que são crianças ansiosas. Por quê? Porque ela nunca sabe como que vai ser o dia dela, ela nunca sabe o que esperar, né? Então ela fica perdida, ela fica ali naquela expectativa. Será que eu vou jantar agora? Será que eu vou tomar banho? Né? Ou então acaba criando uma dependência, o que não ajuda no desenvolvimento da autonomia, porque daí ela fica esperando que alguém, geralmente a mãe, mande e fale o que ela tem que fazer toda hora. Então, a mãe que manda tomar banho, a mãe que fala a hora que é de jantar. Então, se ela vai criando esse hábito de que eu cheguei da escola, então eu tenho que tomar banho, que depois do banho eu vou jantar. Ela já vai seguindo, né? Então também uma queixa comum das mães eu tenho que mandar fazer tudo, tem que ficar falando tudo. Porque é isso, então a criança ela não criou esse hábito de saber, eu cheguei da escola, eu tenho que tomar banho, depois eu vou jantar, né? Então conforme isso vai sendo normal para a criança, vai sendo o ritmo dela, né, vai ficando mais fácil de ajudá-la a ir seguindo essa sequência, né, sem que precise ficar sendo mandada toda hora, né? E aí ela já vai aproveitando e desenvolvendo a autonomia, então ela já vai sabendo o que ela precisa fazer, em que momento que essas coisas acontecem, tá? Então a organização da rotina, embora para algumas pessoas possam parecer uma coisa às vezes assustadora e desnecessária, mas que vida chata, ter que ter hora para tudo, né? Isso não quer dizer que no fim de semana você não possa ser mais flexível, né? Mas quando você então tem uma rotina, quando você tem principalmente uma carreira profissional, é importante então que você tenha sim uma organização, porque isso reflete muito da sua competência. As pessoas costumam não dar muita credibilidade para um profissional que não é organizado, para um profissional que chega sempre atrasado, para um profissional que mistura, que marca 2 compromissos ao mesmo tempo, tá? Então isso é muito ruim para a sua credibilidade. Se você for um empregado, se você trabalhar, né, tiver um patrão, você corre o risco de começar a perder o emprego. Dependendo da situação, você pode ser sim mandado embora, inclusive por justa causa, tá?
E se você for um profissional liberal, então isso é péssimo, né? Porque isso vai interferir na sua imagem profissional. As pessoas vão ter uma imagem negativa de você, né? Então isso tem a ver com responsabilidade que você passar uma boa imagem, uma boa impressão para o seu cliente, tá? Então, retomando as 3 dicas dessa live para organização da rotina. Então, a primeira é visibilidade, tá? Então, você precisa ter visibilidade, saber em que momento os seus compromissos ocorrem, que dia, que hora, os que têm dia e hora para ocorrer, qual é a duração deles, né? Quando eles ocorrem, tá? Então, você saber disso é bem importante. E aí, o que pode te ajudar nessa visibilidade é você ter um recurso, então, né, estabelecido para isso. Então, você pode definir, seja uma planilha, seja o seu celular, ou seja algum outro recurso que te ajude. Então, ter o recurso para te ajudar nisso, para não depender da memória. E a outra coisa, então, é a clareza, né? Quais são os meus compromissos, quando eles vão ocorrer, onde eles estão anotados. Quanto tempo eu levo isso, qual é a melhor alternativa, quais são as melhores estratégias para mim, tá? Então são essas 3 dicas que vai ajudar você a organizar a sua rotina e ter um melhor rendimento e aproveitamento do tempo, principalmente para estudante aí que está sempre correndo, que precisa estudar, fazer um monte de coisa. O rendimento do tempo é uma coisa que todo mundo quer, tá? Então não esquece dessas dicas, eu vou deixar essa live salva aqui no IGTV e também vou subir lá pro meu YouTube, pro meu canal do YouTube. Então se você tá aqui, mas você acha que alguém que não tem conta no Instagram precisa ouvir essas dicas, então manda lá pro meu canal do YouTube que vai estar lá também disponível. E no meu canal para cuidadores eu vou disponibilizar então a planilha mensal para quem quiser acessar lá e baixar, tá bom? Então fica ligado, essa foi a última live do mês de Janeiro Branco, tá? E em fevereiro tem mais temas aí vindo por aí. Fica ligado aqui nas redes sociais que eu vou estar sempre divulgando, então, os temas para fevereiro, tá bom? Um beijão para todo mundo!